Olá, amigos. Hoje, 14 de julho de 2022. Vou trazer aqui mais o som mais perto. Cumprimento aqui a Pura Vida. Eu já tinha escrito agora há pouco, dizendo que eu já estava para entrar. Só fazendo aqui alguns pequenos ajustes. E vou perguntar aqui se está tudo ok com o som, com a imagem. Eu peço para vocês irem me avisando. Cumprimento aqui a Márcia Almeida, Paulo Frota, Cláudia Castilhos, tudo bem? Marco Rebelo, internauta, pois é, estou aqui, começando aqui esses bidulacs tecnológicos que para mim ainda são novidade, né? Mexer com essas ferramentas todas. Muito bem. Carla está dizendo que está tudo ok, com som, com imagem. Ok. Correria aqui, a gente acaba, né? Muito bem. Pura Vida. Dizendo que está tudo ok, som e imagem. Ok. Maria Amaral. Aproveitar aqui, então, rapidinho, tomar aqui um chazinho aqui. Ótimo. Com mel, espetáculo. Que é uma região aqui que tem muita apicultura. Conheço aqui vários produtores. De vez em quando eu vou ver o trabalho deles lá com as abelhas. E colocar toda uma roupa, aquela coisa toda, né? Porque isso aqui é para a garganta ficar em condições, né? Porque hoje não está tão frio assim, mas estou com o meu aquecedor aqui pertinho aqui. Estou aqui na frente da lareira, mas está desligada, entendeu? E cumprimento aqui o Fábio Roberto, Marco Rebelo, maravilha, Saraba, buenas. Muito bem, então vou só tomar mais um pouquinho aqui para a gente começar a conversar aqui hoje. Muito bom, viu? Tá no ponto certo, tá bem quente. E chá é bom tomar quente, né? E como tá bom, vou tomar mais um pouquinho. Já que a gente vai falar de fome hoje, né? Então aproveita. Quando puder estar tomando chá, tá bom. Né? Vani Andrade. Muito bem, cumprimento a todos, então, que vão entrando, os novos inscritos. Só de ontem para cá, acho que já veio mais uns 300 inscritos novos. Agradeço a cada um de vocês. E aquilo que eu sempre falo, né? Esse é um horário que eu tirei para a gente poder fazer essa partilha informal, não é curso, não é aula, não é nada assim formal, apenas são apontamentos que eu estou fazendo para a gente ter aí mais informações para ajudarem na reflexão, né? De tudo isso aí que está acontecendo e que a gente está acompanhando. MS Daniel, cumprimentando a todos. É isso aí. Bom, então é o seguinte, hoje a gente vai preparar um roteiro aqui, que também tem bastante coisa, vou retomar algumas coisas que eu falei ontem, mas avançar em outras questões, porque uma coisa tem a ver com a outra, e vamos aqui nessas próximas lives falar de cada ponto, né, cada objetivo, e com alguns apontamentos apenas, não vou esgotar o assunto, tá? Eu tenho um recorte também nessa abordagem, e esse recorte, ele é assim, dentro de um porquê, né? Porque a gente não só está fazendo aqui um diagnóstico da situação, porque a gente também tem propostas também, que a gente vai apresentar para, dentro do Congresso Nacional, encaminhar, entendeu? Para quem lá estiver, entendeu? Principalmente na próxima legislatura, para que a gente faça frente a isso. E a gente precisa conversar com as pessoas para que as pessoas tomem consciência, né, do que está acontecendo. E muita coisa a gente pode evitar, ajustar, entendeu? Nos campos decisórios. Por isso que é muito importante a gente ter um conhecimento e um entendimento dessas questões.
Bom, o que a gente começou na live de ontem, assim, por alto, tá? Apenas alguns apontamentos nessa partida informal que eu tenho feito com vocês. A gente começou a falar sobre os 17 objetivos, né? Olha aqui, eu tinha colocado aqui, olha só, eu tinha colocado prontinho, não estão aqui as imagens. Não sei o que acontece, viu? Porque estava aqui direitinho e a hora que você vai entrar no tema, acabei de colocar novamente. Preciso ver aqui com o meu pessoal aqui o que acontece que a gente coloca depois na hora, mas já está aqui de novo aqui. Então vamos lá, já está resolvido aqui. Então, a gente vai dar continuidade, né? O que a gente começou na live de ontem, assim como eu estava dizendo por alto, esses apontamentos nessa partilha informal sobre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né, da Agenda 2030. E, na verdade, uma coisa que eu quero assim deixar bem claro para vocês, isso é muito importante, acho que é o meu pensamento a respeito disso, eu vou deixar bem claro, eu vou falar isso agora e depois no final da live para reforçar. Na verdade, cada um dos 17 objetivos que aqui estão, né, que ontem eu fiz a leitura de um por um, mas eles estão aí, cada um desses 17 objetivos da Agenda 2030 são eufemismos para justificar controles estratégicos. Controles estratégicos. E o primeiro deles, que a gente falou na live de ontem, o primeiro deles que está aqui, ó, erradicar a pobreza, tem a ver com o controle populacional. A gente falou disso ontem um pouco. E o segundo objetivo da Agenda 2030, que é o tema de hoje, acabar com a fome, tá? Isso tem a ver com controle dos alimentos. Então, a gente vai ver um pouco isso hoje, tá? Então, o segundo objetivo da Agenda 2030, deixa eu ver se está aqui, aqui, ó. Então, abrir de novo aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Vocês conhecem, né, esse slogan aqui, Fome Zero, né? Então, teve gente aqui no Brasil que fez propaganda, faturou em cima desse Fome Zero, que, olha, vou te contar, vocês sabem muito bem quem, né, que faturou em cima desse slogan aí, Fome Zero, entendeu? Então o segundo objetivo da Agenda 2030 é esse, combate à fome, e isso, como eu falei para vocês, tem a ver com controle dos alimentos. E para a gente entender bem isso, tem aí toda uma literatura, mas eu vou indicar para vocês este livro aqui, tá? Este livro é muito importante, é do F. William Engdahl. Olha, só esse livro já dá assim, para vocês um ponto de partida para entender a agenda a partir desse campo, que é o campo do controle dos alimentos, do F. William Engdahl, o Sementes da Destruição. Livro fantástico, sabe? Um livro, olha, eu vou te contar, é um livro que abre assim, ele fala tudo. Tudo tem que ser dito, tudo que está por trás, quem que está por trás, as grandes empresas, sabe? Tudo que eles fizeram, estão fazendo, ele conta tudo aqui, o F. William Engdahl dá nome aos bois. Então, com esse livro vocês vão entender, assim, realmente o que está por trás dessa agenda do controle dos alimentos, e a estratégia desse controle está aqui expresso nesse eufemismo, que está aqui, ó, entendeu? O segundo objetivo da Agenda 2030, que é acabar com a fome, entendeu? Então, esse slogan bonito aqui, Fome Zero e agricultura sustentável, um pouquinho disso que a gente vai procurar entender um pouco, tá? Com alguns exemplos, para vocês verem que isso é realmente muito sério, e se a gente não fazer frente a isso, o efeito vai ser totalmente contrário daquilo que eles estão apregoando, entendeu? Vocês sabem que eles já fizeram aqui no Brasil, inclusive, muita campanha publicitária em cima disso, né? Vocês sabem, o Fome Zero e tudo mais, e tudo isso teve a ver e tem a ver com a preparação do terreno, né? Que eles foram fazendo
para a implantação da agenda nesse campo. Agora vocês vejam, vamos ver aqui o que eles estão falando aqui. Eles estão falando, tá? Eles falam assim, objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, isso é o que eles estão falando. Isso é propaganda, isso é palavreado bonito, isso é embalagem bonita, mas a gente vai ver, então, um pouco o que está por trás disso. Mas vamos ver primeiro o que eles estão falando. Até 2030, acabar com a fome, e tá aí, viu? Faltam 15 anos, não, que é 2015, deixa eu ver, 2022, tá chegando, hein? Não sei não, eles estão com pressa para cumprir essa agenda, mas falta muita coisa ainda para fazer, não sei, mas vamos ver. Então, eles querem até 2030 acabar com a fome e garantir o acesso, isso é o que eles estão falando, e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres, né? Isso aí é a retórica. E pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, e alimentos seguros. Mas vamos ver um pouquinho o que eles entendem por esses alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Porque é claro que, tá? Eles já estão usando a biotecnologia para fazer os, entre aspas, alimentos seguros, fecha aspas, deles. Isso que tem que prestar atenção, tá? Que alimentos seguros são esses, que são os alimentos seguros deles. Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição. Isso é propaganda e propaganda enganosa. Isso é propaganda enganosa, entendeu? Incluindo atingir até 2020, porque o problema todo é o seguinte, a gente vai ver aqui, do jeito que eles querem fazer isso acontecer. O problema é esse, é do jeito que eles estão fazendo para isso acontecer. Quer dizer, eles têm um objetivo, eles têm as metas, eles têm como fazer, só que o questionamento que, inclusive, muitos fazem, e eu também, é o como fazer. Esse uso da biotecnologia para esses fins e outras coisas mais. Incluindo atingir até 2025, está chegando, viu? Estamos em 2022, eles estão atrasados, entendeu? As metas acordadas, e eles falam que as metas foram acordadas internacionalmente, os países já assinaram os documentos, eles querem acabar com a desnutrição, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de 5 anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas. Tá. A gente sabe muito bem que com a agenda contraceptiva, com a agenda pró-aborto, com a agenda pró-eutanásia, que já está na Europa a todo vapor, então eles falam bonito, mas na prática fazem outras coisas. Até 2030, dobrar a produtividade agrícola. Agora precisa ver como que eles querem dobrar essa produtividade, e aqui entra a questão da automação também, e também a biotecnologia entra aqui também, e precisa ver como que essa como é que eles querem dobrar essa produtividade. Esse que é o que a gente precisa estar atento. Vou pedir licença para vocês Ok, então a gente tem que estar atento a isso. Dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores, familiares, pastores, pescadores, por aí afora, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, recursos produtivos, insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola. Isso é o que eles estão falando. Bom, ainda tem mais, eu vou só deixar aqui, quem quiser depois ler mais detalhes, mas no ponto 2.5 tem aqui, eles estão falando aqui sobre essa questão da diversidade genética de sementes, entendeu? Bancos de sementes que eles já estão fazendo, etc. Mas eu vou passar para a gente não ficar muito nesse texto, porque é o básico que eu queria trazer para vocês, é assim, o ponto inicial dessa questão, depois quem quiser depois para poder, né,
para poder avançar nesse sentido. Então, o que acontece? Então, eles têm a propaganda deles, né? E vamos ver agora um pouquinho, né? Como é que, na prática, as políticas que eles já vêm fazendo, na verdade, vai no sentido contrário disso. Então, eu vou reforçar aqui também uma outra coisa que eu falei ontem, que vai servir para praticamente todos os objetivos. Então, como eu falei ontem, a gente tem que entender o seguinte, vou repetir isso que é importante. Esta é uma agenda que vai enriquecer os planejadores, os promotores e gestores da agenda e empobrecer todos os demais, que vão ficar sob controle dos que impuseram a agenda, porque esta é uma agenda que trata do controle do desenvolvimento. Mas essa questão do controle é assim, é controlar para impedir o desenvolvimento. É o controle para isso, para impedir o desenvolvimento das nações. Então, eu vou tratar aqui de mais algumas questões que são pertinentes para a gente entender um pouco o pensamento, a mentalidade e a ideologia que está por trás disso, e depois com alguns exemplos, inclusive voltando a falar sobre essa questão de intervenções biotecnológicas na produção de alimentos, a questão do banco de sementes e outras coisas mais, mas isso mais para frente, depois de eu pontuar mais algumas questões que ontem eu vinha tratando, que a gente precisa entender bem para a gente poder compreender exatamente o que está por trás disso. Então, é assim, é uma agenda do controle do desenvolvimento, no sentido de impedir o desenvolvimento das nações e controle populacional, inclusive controle comportamental. A gente viu muito disso na pandemia, como é que isso funcionou, esse controle comportamental, para que as pessoas acatem acriticamente as medidas, as restrições, as cotas que eles vão impor, com as justificativas falaciosas deles, como a gente viu o que eles fizeram, né? Durante a pandemia, a gente viu muito bem o que eles fizeram. Eles não estão de brincadeira e eles têm pressa. Essa Agenda 2030 é uma agenda também para, vejam bem, uma agenda para o controle dos recursos naturais do planeta. Então, é isso que eles estão querendo. Esse 1% da população mundial de plutocratas, de endinheirados, das grandes fundações bilionárias, tá? Esse pessoal quer o controle dos recursos naturais do planeta. Então, eles vêm com toda essa fachada bonita, toda essa agenda, esse palavrado todo, mas tudo isso, toda essa estratégia para chegar ao controle, eles chegaram ao controle dos recursos naturais do planeta, e para isso, já estão fazendo isso, solapando a soberania das nações, justamente por conta do interesse deles, das grandes fundações bilionárias, porque não é, a gente fala da ONU, dos organismos internacionais, mas as grandes fundações estão por trás deles, movendo esses organismos para fazer acontecer essa agenda do jeito que eles planejaram. E então, eles estão fazendo todo esse trabalho solapando a soberania das nações, porque os governos estão deixando, porque eles são corrompidos, são pressionados, etc., justamente por conta do interesse dessas grandes fundações bilionárias de pilharem, porque o que elas estão fazendo é isso, é pilharem os recursos naturais das nações. E aí, eles vêm com esse mantra desenvolvimento sustentável, né? Combate à pobreza, combate à fome, com todo esse palavreado bonito, com todos esses eufemismos, para justificar as políticas deles, do controle das pessoas, em todos os níveis, em todas as partes do planeta, que é o que eles querem. Então, é assim, a gente tem que estar bem atento que, na verdade, quando eles falam, eles usam, né, o combate à pobreza, o combate à fome, que são esses dois objetivos, né, que começa a Agenda 2030, isso são o quê? São peças publicitárias, marketing, são estratégias, né, de marketing para ludibriar as reais intenções deles, porque as suas políticas na prática, como a gente sempre tem falado, mostra o contrário daquilo que eles propagandeiam. Então, vamos mostrar um pouquinho isso, assim, pontuar alguns exemplos para vocês verem como é que isso acontece. Olha só,
há muito tempo que eles vêm fazendo isso. E praticamente de modo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, né, de modo bem sofisticado, e com a criação da ONU, principalmente, e das agências da ONU, e principalmente aquelas poderosas instituições de empréstimo internacional que foram criadas, FMI, Banco Mundial, as fundações bilionárias por trás, como eu falei, movendo esses organismos para ficarem elas cada vez mais ricas, usando esses organismos para fazer o que eu já falei, sugando as nações no que elas têm de riquezas naturais e destruir, usando várias formas para isso, a mídia principalmente também, a escola, as universidades, para esta moldagem do pensamento das pessoas, para destruir a capacidade de reação das pessoas, porque existe uma ludibriação, eles ludibriam, né, com essa embalagem bonita, e as pessoas os governantes são iludidos, principalmente pelo que a mídia diz, tá? E aí, o que a ONU está fazendo? Por trás das grandes fundações bilionárias. A ONU amarrou praticamente todas as nações do mundo, tá certo? Com as inovações, que é uma palavra que eles adoram falar, inovações, inclusive, no campo judiciário, porque eles fizeram uma subversão do direito, eles subverteram o direito, acabaram com o direito natural, e agora é só o direito positivo, usando os judiciários do mundo inteiro, tá, para meter a canetada naqueles que, os governantes, principalmente, que estão no exercício de suas atividades, que questionarem, né, a agenda, e os judiciários estão se voltando contra os governantes, que questionam, que fazem questionamento. É uma agenda, em vários pontos, que visa minar as famílias, com o controle populacional, como a gente viu ontem um pouco sobre isso, porque uma coisa que a gente tem que entender, gente, olha, isso é também uma outra coisa muito importante, essa guerra contra a família, essa guerra contra a estrutura natural da família, que vem nesse processo, nesses 60 anos, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Olha só, vejam bem, a principal riqueza de uma nação, vejam bem, a principal riqueza de uma nação não são os seus recursos naturais. Não são os recursos naturais. Eles mentem dizendo que, inclusive, os recursos naturais são finitos. É o que eles falam o tempo todo na propaganda deles. Mas a principal riqueza de uma nação é o seu povo, a sua população. Que se realmente a população fosse numerosa, bem alimentada, realmente com boa saúde e principalmente bem educada, com formação, com informação, se realmente houvesse isso, um investimento para isso, para otimizar o que o povo tem de melhor, se houvesse realmente investimento na população, no capital humano, que é a expressão que o Gary Becker usou, um prêmio Nobel de Economia de 92, se houvesse realmente efetivo investimento na população, no povo, nas pessoas, efetivamente, com boa alimentação, com boa saúde, boa educação, efetivamente, tá certo? Aí sim a nação seria pujante, aí sim a nação seria próspera, livre e rica, porque a principal riqueza de uma nação é o seu povo. Os recursos naturais, eles fazem parte, mas se o povo for, como eu disse, bem alimentado, bem nutrido, bem consciente, bem estudado, bem formado, aí vai saber cada um utilizar bem os recursos naturais existentes, inclusive nas relações comerciais com os outros países, vai fazer um tipo de relação comercial em que um não lesa o outro, como a gente tem visto, como tem ocorrido nesses últimos tempos. Quer dizer, mesmo nessas relações comerciais, é um lesando o outro, tá certo? Um tirando proveito do outro, e no bojo disso tudo, a gente vê que, na verdade, essas políticas estão dificultando que as nações possam prosperar nesse sentido. E o que a gente vê é assim, quer dizer, que, na verdade, se houvesse realmente, se não houvessem essas políticas que travam o desenvolvimento das nações, eles não teriam conseguido fazer esse cartel nessas grandes fundações bilionárias, não teriam conseguido fazer esse oligopólio, como eles chegaram, eles estão hoje agindo acima das nações, não há judiciário para eles,
mandam e desmandam, impõem essa agenda. Por quê? Porque eles são espertos, são mentirosos. Esses endinheirados acabaram chegando num ponto, como a gente tem visto, como que eles fizeram com a pandemia, que eles estão subjugando os demais, como a gente tem visto agora com o globalismo. Eles têm força para isso, força financeira, força econômica, força tecnológica, sabe, midiática, para fazer o que eles já demonstraram o poder de ação no mundo todo com o que fizeram na pandemia. E agora esse grupo de endinheirados age, como eu falei, acima de todas as nações do mundo, subjugando a todos, a seus interesses. É 1% da população mundial que hoje manda e desmanda, usando a ONU para impor essa agenda do poder global, como uma nova espécie de colonização, que é o que eles estão fazendo, e uma colonização das consciências, só que agora é uma colonização em nível global. Agora é uma colonização desse 1% da população para todos, anestesiando, né, através da mídia, a consciência das pessoas, da verdadeira realidade das coisas, e privando as pessoas de desenvolverem as suas verdadeiras capacidades. Então, quer dizer, é isso que a gente tem sempre chamado a atenção, e é isso que a gente tem que entender, para que a gente não possa, assim, deixar de entender o que está acontecendo nesse sentido. Então, eu sempre chamo a atenção a isso e peço licença mais. Então, feito essa colocação, que é importante entender, porque a questão é assim, desde quando caiu o Muro de Berlim, em 89, que o pessoal disse assim, agora o mundo é unipolar, agora os Estados Unidos que estão, né, que estão à frente de tudo. Veja bem, até o próprio Estados Unidos também está sendo solapado, a própria população norte-americana está sendo, sabe, nesses últimos anos também, eu estive nos Estados Unidos, a coisa lá também já não é mais como era antes, tá certo? Porque as nações estão sendo destruídas, porque essas grandes fundações bilionárias que estão acima de todos, e que essas medidas, na verdade, que estão aí na Agenda 2030, são medidas que beneficiam esses grupos, esses endinheirados. É eles que se beneficiam da fome, é eles que se beneficiam das crises econômicas que eles mesmos criam, eles que se beneficiam da covardia dos políticos facilmente vendidos e corruptos por eles, é eles que se beneficiam da ignorância da maioria daqueles que não têm a menor noção do que está acontecendo, e é eles que estão à frente das grandes fundações bilionárias que passaram a usar a ONU, os organismos internacionais, para manter a situação sob controle e ir assim minando aos poucos a soberania das nações. E o que eles fazem é assim, eles tentam produzir um impacto imediato ou a longo prazo, eles trabalham a longo prazo, eles atuam no comportamento das pessoas e é assim que eles agem, fazendo simulações, fazendo pressões, usando esses organismos como o FMI e o Banco Mundial para fazer a pressão. Eles vêm com aquelas ajudas humanitárias, aqueles empréstimos do FMI, aqueles auxílios financeiros, aquelas assistências técnicas que eles vêm para poder ajudar as nações em desenvolvimento, e aí eles vêm com aqueles pacotes econômicos deles, que na prática a gente viu no decorrer desses anos todos, que esses pacotes econômicos que vêm deles acabaram na prática endividando mais as nações, as ditas nações em desenvolvimento. A Europa já capitulou, desde a Segunda Guerra Mundial, eles tomaram a Europa, capitulou, e cada vez mais está capitulando. Mas tem as Américas e tem a Ásia. A Ásia também está, de algum modo, da Ásia que está vindo, de algum modo, algum tipo de reação. Você tem, dentro das nações emergentes, a Índia, né? Tem várias outras forças que estão atuando, mas aqui as Américas, aqui, dos países da América, o país que pode fazer, que virar esse jogo, pode mudar um pouco isso, é o Brasil, por conta até do seu tamanho continental, de ser um país continental, e também por conta da sua cultura, que é específica e muito peculiar. Então, eles têm, assim,
um olhar muito atento em relação ao Brasil, porque eles não conseguiram, como eles queriam fazer essa agenda acontecer. Um dos países que está dando mais dor de cabeça para eles é o Brasil, e isso, eu já falei ontem, ainda nos governos FHC e Lula e Dilma. E agora no governo Bolsonaro, pior ainda para eles, porque né, eles estão conseguindo avançar, mas não como eles queriam. E na prática, o que a gente viu é isso, quer dizer, o endividamento dos países, principalmente da América Latina, eles, e da África também, eles usam a mídia para criar uma atmosfera ideológica que, né, eles lançam e espalham as ideologias deles, através da mídia, das universidades, para atrair países receptores que vão até eles, vão procurar esses empréstimos, esses auxílios, e aí eles vêm e fazem a imposição e os acordos que eles fazem, os condicionantes que eles fazem, e a Agenda 2030 é o suprassumo disso, desse modus operandi, dessa política de conquista. Porque o que eles fazem, que essas grandes fundações bilionárias que estão acima das nações têm feito, é uma política de conquista, só que em nível mundial. Não é mais um país que está conquistando o outro, são países que estão sendo usados pela ONU para que a agenda das grandes fundações possa fazer esse controle para tudo e todos como uma política de conquista. Agora, em nível global, para que não haja mais nações independentes, que é o que eles querem, e para que todas estejam totalmente dependentes daquilo que eles querem e eles estabeleceram, então a ONU vem com esses programas, com esses pacotes, muitos deles manipuláveis, pacotes impopulares, e eles vêm e fazem isso da forma como eles têm feito. Vocês pegam aí, por exemplo, eu já falei ontem, comecei a falar um pouquinho disso, mas eu queria reforçar isso, que isso é uma coisa importante. Você pega, por exemplo, os programas econômicos deles, pega aí o Consenso de Washington, por exemplo, dos anos 90, e se você for analisar assim a fundo, tá? No fundo, o efeito do mundo daquelas medidas do chamado Consenso de Washington foi desmantelar os sistemas de produção nos países produtores, que eles criaram assim uma série de incentivos, eles falaram que eram incentivos comerciais, barreiras alfandegárias, aquela coisa toda, mas nunca eles favoreceram o mercado interno dos países em desenvolvimento. E aí a gente viu, né? O que a gente viu foi isso, quer dizer, nesse processo. Vamos pegar aqui o Brasil, por conta disso. A gente viu acentuar o processo de desindustrialização do Brasil. Então, é isso que a gente viu, quer dizer, nessa lógica. E isso é uma coisa que está num crescente. Vocês vejam, uma matéria que saiu aqui agora, né? Uma matéria que saiu aqui agora, deixa eu ver se é essa daqui. Vou mostrar para vocês aqui. Não. Aqui, ó. Isso é uma matéria de 2018. 2018, portanto, antes do governo Bolsonaro. Antes, tá? Olha só, o Brasil está experimentando uma das maiores desindustrializações da história da economia, tá? Então, você veja, que é uma entrevista com um economista coreano, que eu cheguei a mencionar ele ontem, tá? Então, o efeito desses pacotes econômicos, desses empréstimos, FMI, Banco Mundial, nesses anos todos, e um dos efeitos tem sido esse. Pega o Brasil, tem sido esse. E é preocupante esse processo de desindustrialização do Brasil, pelo menos essa matéria, como eu falei, é de 2018. Eu falava ainda que as dívidas externas dos países da América Latina agravaram-se, depois que esses organismos foram criados. Você pega aí nos anos 70, depois dos anos 70, teve o aumento da dívida externa. Nos anos 80, teve aquela chamada década perdida. Então, essas medidas do Consenso de Washington nos anos 90, no fundo, tá? Elas não querem o desenvolvimento das nações. Elas criam as condições, criam entraves, eles falam em desenvolvimento, mas eles criam amarras, entraves, e isso não é só na América Latina, na África também, a gente viu isso. Quer dizer, as nações do chamado terceiro mundo, os países da África e outros países também foram se endividando cada vez mais, aumentando a dívida pública, se desfazendo dos seus patrimônios. É isso que a gente viu.
E os críticos do Consenso de Washington e de todas essas medidas que vêm do FMI, que vêm do Banco Mundial e tudo mais, eles têm dito isso. Eles têm feito críticas em relação a isso, tá? E o que a gente vem observando com tudo isso, já nesses anos todos, é o seguinte: vai crescendo essas restrições e impedimentos que, na prática, inviabilizam o que eles querem, inviabilizam o desenvolvimento dos países chamados em desenvolvimento, pelo menos na América Latina, é o que a gente tem visto. E aí a gente foi vendo, né, quer dizer, a gente foi vendo que, na prática, isso estava criando aquilo que eu tenho dito, amarras para travar o desenvolvimento, e os documentos deles, quando vocês olham os acordos, os tratados, aquelas coisas todas, é tudo palavreado bonito. Tudo, né? Você olha assim, você fala, mas não é isso que está acontecendo. Agora eu vou falar uma coisa assim, uma coisa interessante, uma coisa importante que preciso prestar atenção. Vocês vejam, concretamente, o que é que podia de fato promover um desenvolvimento, né, de uma nação? É o fomento no mercado interno, tá? E isso não interessa, nunca interessou para a ONU e para esses organismos. Quer dizer, e a ONU fica com essas medidas todas fomentando essas amarras lá fora e travam o mercado interno dos países em desenvolvimento com essas amarras todas. E aí vocês sabem muito bem que é o mercado interno quem garante a prosperidade no país. A União Europeia sabe disso. E o que a gente precisava fazer, o que a gente precisa fazer para a gente ter realmente prosperidade, menos desigualdade, seria fomentar uma maior integração e intercâmbio entre os estados da federação, como propõe o professor Michel Scuyas, que é um crítico desse processo todo, isso está no livro dele, A Face Oculta da ONU, e outros. Mas não existe esse interesse. O que a gente vê, por exemplo, aqui é o quê? A guerra fiscal. E a gente sabe que a guerra fiscal acirra o conflito dentro do país. Vocês vejam, eu tenho aqui um estudo aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês verem. Olha aqui, ó, é um estudo, tem vários estudos, mas aqui, ó, um estudo falando sobre a guerra fiscal e o impacto para a economia, que trata bem dessa questão, e a gente sabe, né, que um Estado ganha com a renúncia fiscal e os outros perdem. E aí, a ideia mesmo do federalismo não acontece. E o que a gente vê são incentivos econômicos e políticos para isso continuar, que favorece só o quê? O mercado externo. O que a gente tem visto é isso. Todas essas políticas favorecem o mercado externo lá fora e aqui o nosso mercado interno debilitado. Então, quer dizer, quando você fala em combate à pobreza, combate à fome, combate, só que com essas políticas que está vindo dessa forma, isso estrangula, inviabiliza e não cria as condições propícias e adequadas para ter o desenvolvimento que precisa ser feito. A gente sabe que essa questão da guerra fiscal é um dos pontos mais criticados do nosso sistema tributário, tá? Esse estudo e outros falam sobre isso, mas aí a gente mais uma vez pergunta, olha, quantos governos vieram desde a redemocratização? Quantos governos vieram e a gente fala, cadê a reforma tributária? Então, você veja, o Brasil tem 27 unidades federativas, 26 estados, que é o Distrito Federal, e aí? Como é que fica diante de tanta pujança que nós temos, principalmente no campo, na pecuária, só para, né, como é que fica essa questão do fomento do mercado interno? E mesmo diante de tudo isso, sendo que ainda o Brasil tem feito muito. Apesar de tudo isso acontecendo, ainda o Brasil tem feito muito nesse campo, mas poderia fazer muito melhor se houvesse uma política mais, sabe, mais independente dessas amarras que estão sendo impostas. Quando a gente fala no fomento da integração e intercâmbio comercial do mercado interno, isso tem a ver com o combate da fome. Isso tem a ver com o combate da pobreza em nosso país. Agora, na prática, seguindo a cartilha da Agenda 2030, não é isso que acontece. Os países chamados em desenvolvimento continuam subdesenvolvidos com esta agenda que não combate a pobreza, não combate a fome, pelo contrário, as suas diretrizes e políticas são no sentido contrário. Vou dar um exemplo para vocês, muito simples, tá? Um exemplo, teria vários exemplos aqui.
Pega, por exemplo, o nosso peixe, tá? Um exemplo simples, pega o nosso peixe, por exemplo, pega o peixe da região norte, do Amazonas, de Rondônia, do Maranhão, e pega os peixes dessa região e por aí afora. Se você for observar, o melhor do nosso peixe, que é riquíssimo em valor nutritivo, vai para fora. Vai para fora. Parece que agora, o governo, atualmente, no atual governo, a coisa está mudando um pouco em relação a isso. Agora parece que eles estão começando a olhar para o mercado interno. Mas o foco sempre foi o mercado externo nessa política internacional, que favorece o mercado externo em detrimento do mercado interno. Isso é um problema muito sério, muito pouco abordado, muito pouco visto, e sem propostas efetivas para uma mudança nisso que vem acontecendo dessa forma. E aí o resultado, pegando esse exemplo que eu acabei de citar, o nosso melhor peixe fica, boa parte vai para fora, não há uma política de aproveitamento do nosso peixe para a nossa população, tá? Veja aí na merenda escolar, por exemplo, no Brasil fora, veja se tem um aproveitamento do nosso peixe para as crianças, principalmente as crianças pobres das periferias, vê se tem peixe na merenda escolar, em modo que possa atender a todos e tantos. O que a gente vê, por exemplo, o peixe é ainda consumido por quem tem maior poder aquisitivo, e as nossas crianças pobres não são favorecidas com o peixe. Então, quando você fala em erradicação da pobreza, combate da fome, aquele tudo muito bonito no papel, como eles apresentam, aquela coisa toda, devia começar os países livres das amarras desses organismos internacionais, livre dessa agenda que está, fazer primeiramente o quê? Um forte investimento no mercado interno, não descuidando do externo, é claro, mas prioritariamente no mercado interno, que é o que não acontece como prioridade, e assim a gente teria condições de efetivamente começar a erradicar a pobreza e combater a fome, mas não como a ONU vem fazendo, com os seus programas econômicos que vêm do FMI, Banco Mundial e tudo mais, FAO e, sabe, todas essas agências e tudo mais. Porque, como eu falei logo no início, tudo isso vem condicionando os países a restrições, e essas restrições, se essa agenda for adotada como eles querem, vão aumentar, e vai aumentar também o fosso entre ricos e pobres, e agravar a crise econômica e social que eles mesmos provocam, e esse é o X da questão. E isso não é seriamente debatido no Congresso Nacional dessa forma. Quer dizer, não é feito um debate dessa forma, realmente nos pontos fulcrais, para que a gente possa ter as condições de estabelecer essas relações comerciais com os outros países, mas priorizando o nosso mercado interno, tá certo? E fazendo a crítica que tem que ser feita em relação ao que está sendo proposto, do modo como está sendo proposto, e ter a coragem política de adotar medidas que favoreçam primeiramente a nossa população, tá certo? Que é a que está sendo mais penalizada, como nos outros países também, em função dessa agenda que é de fora, que beneficia apenas um grupo muito pequeno que está se engenheirando cada vez mais, impondo essas restrições, como vão impor outras e tantas restrições, como nós vamos ver em cada um desses pontos. Eu quis fazer essas considerações que são muito importantes para poder entender um pouco, tá? Há outros aspectos, outras abordagens, mas isso é importante para a gente poder não comprar gato por lebre em relação a isso. Você veja, eu falei aqui, né, em relação a essa questão do mercado interno, a questão toda é o seguinte, muito do melhor do que a gente produz, isso em vários campos vai para fora. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido há muito tempo e pouca gente fala sobre isso. E aí eles vêm falar de nutrição, tá? Eu mesmo fui chefe de gabinete aqui do prefeito da minha cidade e propus iniciativas aqui para que na nossa cidade a gente pudesse realmente ter uma merenda melhor, uma merenda que é boa, até aqui na minha cidade é boa, tá? Mas se você quiser, por exemplo, incluir o peixe
Um peixe, por exemplo, na merenda, o judiciário é o primeiro que dá canetada. É o primeiro que dá canetada. É complicado, entendeu? Agora, lá para fora vai. Inclusive, o melhor do nosso peixe vai para a ração de gatos em países lá fora. Quer dizer, os gatos lá fora comem melhor, né? Estão mais nutridos do que muitas das nossas crianças aqui no nosso país. E depois a ONU vem falar de combate à fome e outras coisas tantas mais, né? O fato é que é o seguinte, para concluir essa observação, tá? Para concluir essa observação, enquanto a gente estiver com essas amarras, tá certo? Enquanto a gente estiver com isso, sendo subserviente com essa agenda que vem de fora, subserviente de FMI, Banco Mundial, ONU, tudo isso que a gente está vendo, a gente vai ficar do jeito que está. Meu país não vai ter prosperidade, não vai ter liberdade e muito mais. Então, concretamente, o que a gente viu foi isso, quer dizer, a ONU faz toda essa propaganda toda, só que nessas décadas todas a gente vai ver, principalmente na África, tá? Se a gente for ver qual o resultado de todas essas políticas que foram adotadas, a gente tá só ver como é que está a situação hoje, tá certo? Então, para resumir, eu queria só deixar isso bem pontuado, porque não vou mais tocar nesse ponto nos outros tópicos, mas isso é uma questão que a gente não pode perder de vista. A gente falou, né, sobre isso, e quem tem acompanhado as nossas lives tem visto que eu tenho tocado sempre nisso, de que as grandes fundações bilionárias vêm fazendo ao longo do século XX e século XXI, elas vêm fazendo isso, elas vêm usando os organismos internacionais para os fins da agenda do poder global, e a gente constata claramente que isso tem que ser dito às claras, sem tergiversação. O primeiro e o segundo objetivos do desenvolvimento sustentável desta Agenda 2030, que prometem a erradicação da pobreza em nível mundial, que promete o combate à fome em nível mundial, é um eufemismo, para medidas que visam não a erradicação da pobreza e nem da fome, mas, como eu falei ontem, a erradicação dos pobres, inclusive pela subnutrição, porque eles provocam a fome, porque eles teriam hoje muitos meios para poder realmente não ter fome no mundo. Há meios para isso, há recursos naturais para isso, há tecnologias para isso, para que realmente houvesse o atendimento disso, mas não é isso que, na verdade, eles esperam, porque essa agenda 2030 tem uma lógica utilitária, onde só vai ter vez os que forem produtivos economicamente, e eles próprios fazem com que os programas deles, né, da forma como eles elaboram, esses programas, eles acabam fazendo com que o funil social seja cada vez maior. Então, aquelas conhecidas estratégias de eliminação dos mais fracos vão ser utilizadas, amparadas legalmente, falamos aqui do controle populacional, hoje controle dos alimentos, e tem outros controles também, e o modus operandi é o mesmo, vão criar amarras jurídicas para eliminar, tá certo? Os mais fracos nesse processo, entendeu? Como a gente já sabe, a esterilização, a contracepção, aborto, eugenia, eutanásia e muito mais, como a gente tem visto. E se a gente for observar em um século, durante todo o século XX, eles poderiam ter feito muito pela África, que é um grande continente, mas até hoje a África está aí, o continente que mais sofre com as restrições impostas por esses filantropos, que são aves de rapina, esses filantropos. Vira e mexe, eles ficam fazendo lá na África, vocês sabem disso, eles ficam fazendo propaganda, campanhas humanitárias, em cima das tragédias sociais que eles mesmos fomentam, que eles mesmos criam, lá na África principalmente, lucram com isso, faturam com isso, e são os primeiros a não quererem o verdadeiro desenvolvimento dos povos da África e de tantos outros países chamados em desenvolvimento, porque até pouco tempo atrás eles chamavam de subdesenvolvidos, depois quiseram fazer uma média, passaram a chamar em desenvolvimento, mas nada disso tem acontecido. E ainda, uma das medidas que eles vêm impondo, tá? Como já falamos, eles vêm procurando essa tal ressignificação do sentido da família,
Porque o que eles querem é isso, é a família reduzida, é a família nuclear, sem agregados familiares, os jovens empurrados para ir, né, para as grandes cidades, vivendo desterritorializados, numa tessitura social destruída, atomizada, automatizada, e nessas condições que a gente viu, os jovens saindo do interior, saindo das cidades do interior, indo para as grandes cidades, com famílias destruídas, desestruturadas. É óbvio que nessas condições, a nutrição desses jovens também é péssima. A nutrição desses jovens também é a pior possível. E aí eles facilmente são abatidos por doenças, por novos tipos de doenças, e que favorecem muito a indústria farmacêutica e muito mais, como a gente sabe. Então, a pobreza e a subnutrição tem a ver também com essa destruição da família, porque sozinho, com poucos agregados familiares, a pessoa não dá conta, sozinho a pessoa não dá conta de suprir todas as suas necessidades básicas, necessidades materiais, necessidades afetivas, culturais, espirituais e tudo mais. Sozinho a pessoa não dá conta nas grandes cidades, como estão hoje. Nesses apartamentos pequenos, kitnets e por aí afora, como a gente vê hoje. Aluguéis caros, entendeu? É um contexto de asfixia, que o jovem hoje fica mais assustado do que motivado a um futuro, por conta de tudo isso. Eu me recordo, eu moro no interior há 20 anos, eu vou na casa de alguns amigos aqui, família grande, eu conheço várias aqui, nunca vi, por exemplo, em algumas famílias aqui, você chega assim, a cozinha, né, tá cheia, tá sempre a despensa cheia. Porque tem vários irmãos, tem os primos, tem os agregados, um vem, traz uma coisa, o outro colabora com outra. Quer dizer, sabe, aqui tem umas pessoas, muitas senhoras idosas aqui, eu faço visita, por exemplo, de algumas delas, com famílias, com vários irmãos, com parentes, tá? Nunca houve necessidade a casa sempre fartura, porque um colabora aqui, um colabora ali, etc, etc. Agora, se essa agenda for feita do modo como ela está apresentada, ela vai piorar a situação. Eles querem chegar a essas tais cidades inteligentes, que a gente ainda vai tratar sobre elas, e a realidade nessas cidades inteligentes vai ficar muito mais pulverizada. E aí, em relação à questão do combate à fome, que agora que é um ponto que eu quero agora é um ponto que eu quero trazer para ilustrar e chamar a atenção de um aspecto muito perigoso nesse ponto da Agenda 2030, em relação, depois de ter feito todas essas considerações, existem muito mais considerações que eu gostaria de fazer, mas o tempo é curto, né? Eu não vou poder tratar, teria 10 horas para tratar de outras considerações, mas o que eu quero dizer aqui agora, em relação a essa questão do combate da fome, é assim, tem uma outra coisa importante, que eu falei logo no começo da live, a questão do controle dos alimentos, como a gente tem visto. Eu cheguei até a fazer aqui uma live sobre o controle dos alimentos, sobre a oferta de alimentos, né? Oferta entre aspas, com intervenções biotecnológicas, essa questão dos transgênicos. Esse foi um problema sério aí, por isso que a obra do Engdahl é muito importante para entender tudo que estava por trás dessa questão dos transgênicos, e está num crescente. E tudo foi já autorizado, já está tudo autorizado pelos judiciários para fazer o que querem. A dieta vegana é uma outra questão que num outro momento eu vou tratar melhor sobre isso, que é o que eles querem impor. E aí entra uma outra coisa, uma outra questão, que é assim, eles, vejam agora, presta atenção, isto é importante, eles vão querer justificar novos alimentos processados industrialmente, por exemplo, a carne artificial, dizendo que é para combater a fome. Presta atenção nisso, porque essa que é a estratégia do engodo. Eles mentem descaradamente. Eles mentem porque eles sabem que não tem judiciários para eles. Para que eles vão falar a verdade se não tem justiça? Se não tem justiça para eles, não tem tribunal para eles, para que eles vão falar a verdade? Eles usam a mídia para mentir descaradamente. Eles vão dizer que para combater a fome é preciso novos alimentos.
alimentos feitos por eles, feito por essas grandes fundações bilionárias que vão ter o controle da produção dos alimentos e já estão fazendo isso, destruindo os pequenos e médios agricultores. E não é só aqui no Brasil, no mundo todo. Fazendo esse grande cartel do controle de alimentos, do controle das sementes, para impor às populações do mundo um tipo de alimento altamente questionável, em vários aspectos. E se esses novos alimentos produzidos artificialmente para combater a fome, que é o que eles querem no segundo objetivo da Agenda 2030, é isso. Quando eles falam em combater a fome, é justificar medidas legislativas e judiciárias para que eles venham com esses novos alimentos que eles já têm, que eles já vêm fazendo, que eles já estão fazendo, que eles já estão processando, e a questão da carne é apenas um de vários outros exemplos que eu poderia trazer aqui em relação a essa questão. Eu vou mostrar aqui para vocês uma matéria, tá? Uma matéria que ilustra isso que eu estou falando e que é preocupante. Em 2013, nós tivemos aqui a primeira carne cultivada em laboratório do planeta. Será servida aqui. Saiu nesse Rich Cheese Not Fat. Daqui, ó. Nuggets de frango cultivados em laboratório serão vendidos em um restaurante pela primeira vez. Essa primeira carne, a primeira carne processada foi em 2013, mas essa é uma matéria de 2020. Vamos ver o que a matéria diz aqui rapidamente. A curta história da produção de carne em laboratório para consumo humano, também conhecida como carne limpa ou cultivada, é assim. Em 2013, pesquisadores do Instituto Holandês em Londres anunciaram que haviam feito com sucesso o primeiro laboratório do mundo, hambúrguer bovino, cultivado a partir do uso de bilhões de células de vaca. O hambúrguer feito pelo homem custava mais de $300 mil para ser produzido na época, de acordo com a BBC. Então, em 2018, a empresa americana Memphis Meat, que havia feito sua própria carne moída em um laboratório, precificou um quarto de libra por $600, de acordo com The Scientific American. A produção em massa de carnes sem animais parecia ainda ser apenas um sonho, mas as empresas começaram a surgir em busca de criar peixes, camarões e até frangos limpos. Avançando para hoje, os nuggets de frango cultivados no laboratório foram oficialmente aprovados para serem vendidos em um restaurante em Singapura e por um preço um pouco acima do preço do frango premium. Segundo a Reuters, Singapura é o primeiro país a aprovar o startup Heat Just Inc., com sede em São Francisco, e sua nova marca Good Meat, para vender seu frango cultivado no laboratório aos clientes. Aqui só um parênteses, né? É assim, só um parênteses. Eu estou correndo hoje na live porque é tanta coisa e o tempo voa e eu não gostaria de esticar muito, mas é muita coisa que eu gostaria de estar trazendo, e são pontos que eu gostaria até de deixar registrado, para deixar bem claro o nosso pensamento crítico em relação a isso. Então, por isso que eu estou correndo um pouco hoje. Às vezes eu gosto de descontrair um pouquinho, contar alguma história, mas aí, como você vê, já tá 1h30, e aí eu não se veja. Então, por isso que eu estou dando uma corrida. Mas se eu estiver correndo demais, vocês me avisem, tá bom? Estou vendo o Lucas Veloso aqui, se estiver correndo demais, você me avisa, tá correndo demais, tal. A gente volta, entendeu? Vocês vejam, no sábado me pediram para fazer uma live sobre as pedras guias da Geórgia, deu 2 horas. Deu 2 horas. Então, mas vamos lá. Pois é. Então vamos lá. Isso aqui está falando do... Eu não vou falar sobre o veganismo. Mas vamos lá, deixa eu correr aqui, que senão daqui a pouco eu olho aqui, já está dando 1h30, e aí a gente... É isso que é o X da questão. Mas essa questão que eu quero trazer para vocês, o problema todo é o seguinte, vamos tentar entender uma coisa assim também que é, sabe, é preciso que vocês entendam isso. Você quer carne artificial, você quer ser vegano, você quer ser bicho grilo, você quer fazer, faz o que você quiser, mas o problema todo é a imposição disso para todos.
É esse o X da questão. O nosso posicionamento desde o início tem sido o seguinte, com a Agenda 2030, com esse palavreado bonito e com todo esse controle estratégico, o que vai acontecer? Eles vão impor restrições, cotas, o nível de invasão da nossa privacidade vai ser de uma tal forma que, se a coisa acontecer do jeito que eles querem, nós não vamos ter opção, gosto próprio. É esse o X que a gente está chamando a atenção disso. O que vai acontecer? Eles vão submeter as populações a esse tipo de alimentação artificial que eles acham que vai ser, sabe, essa forma de combater a fome, comendo esses novos alimentos produzidos por eles, e somente por eles, porque eles já têm os bancos de sementes para privar as pessoas, por exemplo, de ter depois o acesso à agricultura tradicional. O problema é o seguinte, não tem opção. Eu vou dar um exemplo muito simples. Primeira vez que eu estive em Paris, foi num sábado, eu cheguei em Paris mas só para descontrair um pouquinho, né? Mas bem rapidinho. Eu cheguei em Paris num sábado e fiquei na casa de uma família lá. E eu ainda estava no avião chegando, desci no aeroporto e estava com um pouquinho de fome já. Falei assim, eu vou direto, peguei um táxi, um carro, e fui até o local onde eu iria ficar. Chegando eu como alguma coisa, e depois já vou fazer uma caminhada, já vou procurar ver alguma coisa, pai do céu. Mas quando eu cheguei na casa lá onde eu fiquei hospedado, não me ofereceram nada, entendeu? Eu também não falei nada, né? Só me mostraram o local que eu ia ficar, pá, direitinho, eu agradeci, tá, e ficou, ninguém falou nada, também não falei nada, né? Então, tudo bem, entendeu? Aí eu saí, fui fazer uma primeira caminhada em Paris, e fui lá, fui indo, quando eu vi já era 11h30 da noite. Aí tive que voltar correndo, para chegar no local, e não queria chegar muito tarde, e era mais ou menos 20 para meia-noite, eu cheguei na porta do local, um rapaz que estava que era da casa, né? Me viu e falou assim, como é que você tá? Tudo bem? Aquela coisa toda, e aí, o que você está achando de Paris, não sei o quê, papapá. Aí eu disse para ele assim, não, puxa, fantástico, pai, eu fui em tal lugar, assim, ela já tinha ido na Torre Eiffel, tantos outros lugares, e ele perguntou assim, você já comeu alguma coisa? Eu falei assim, não, eu tinha até esquecido de comer alguma coisa, porque a gente estava deslumbrado por ver tantas coisas, e eu falei assim, nossa, não comi nada ainda, entendeu? Ainda pensei, nossa, daqui a pouco ele me convida, já comeu alguma coisa aqui, ótimo, né? Aí ele falou assim, não, mas nada disso, viu? Ele falou assim, olha, ali na esquina ali tem um Burger King, e olha, fecha meia-noite, é melhor você correr. Aí eu pensei assim comigo, nossa, eu tenho horror a hambúrguer, né? Nunca gostei de hambúrguer, e só tinha isso aberto. Quer dizer, na primeira noite em Paris, né? Eu fiquei ali, só tinha um Burger King aberto. Aí eu fui até lá, cheguei aí, não tinha outra opção, cheguei a ver lá o preço, gente, o cara, mas a coisa mais caro mesmo, o negócio ali não era brincadeira. E tive que pegar o hambúrguer, não tive escolha. Então, me recordo disso, foi a única vez que eu fui no Burger King, eu não sou de Burger King, tá? Mas é assim, o que acontece assim, com essa agenda, o que vai acontecer é o seguinte, você não vai ter opção. Você vai ter que comer um hambúrguer deles. Porque eles vão colocar no mercado e você vai procurar a carne natural e outros produtos não vai encontrar. E aí? E aí o judiciário mete caneta. É isso que está acontecendo, como a gente viu na pandemia. Então, esse segundo ponto da agenda, que é a questão de combater a fome, é combater a fome do jeito deles, com novos alimentos processados que eles vão colocar no mercado e aqueles alimentos que você gosta e você quer, cadê? Eles podem tirar isso do mercado, e aí? Como é que fica a liberdade do ser humano e tantas outras coisas mais? Então, essa que é a preocupação. Dentre tantas outras coisas, tá? Que a gente teria aqui muito o que falar. Então, a questão é essa, quer dizer, você fica sem opção, entendeu? É isso que não dá. Vocês querem comer esse nugget de frango? Maravilha, bom proveito, mas e quem não quiser? O problema é esse, quem não está afim, como é que fica? Aí, está aqui falando a matéria aqui,
Tá? Avançando para hoje, os nuggets de frango cultivados em laboratório foram oficialmente aprovados para serem vendidos em restaurantes em Singapura e por um preço um pouco acima do preço do frango premium, segundo a Reuters. Bom, aí diz aqui, Singapura é o primeiro país a aprovar a startup rede Just Inc., com sede em São Francisco, e sua nova marca Good Meat para vender seu frango cultivado em laboratório aos clientes. Rede Just também faz um Just Egg, um ovo, produto à base de plantas. Tá, mas e se eu não estou afim de comer isso? E se eu não estou afim de comer esse Just Egg? Como é que faz? Esse que é o problema. Que atualmente é vendido nos Estados Unidos, as mordidas de frango são feitas de células provenientes de uma biópsia de uma galinha viva não transgênica, que foi cultivada em bioreatores e alimentada com nutrientes vegetais que crescem as células em um produto final semelhante ao frango dentro de algumas semanas. Tá? É isso. Mas se eu não estou afim, quer saber? Segundo a Good Meat, nenhum animal precisa ser abatido no processo. Esse é um outro ponto, eu vou ter que fazer uma live outro dia aqui, só para falar sobre essa questão, que está envolvendo essa questão dos animais, essa abordagem que está sendo feita, né? Essa abordagem sobre o direito dos animais, a gente vai ter que falar sobre isso depois, num outro momento, vários aspectos sobre isso, tá? E o frango cultivado é nutricionalmente idêntico ao frango convencional, isso é o que ele está falando. Isso é o que ele está falando, entendeu? Ele está dizendo que o frango cultivado no laboratório é nutricionalmente idêntico ao frango convencional, tá? Mas e aí? Será que é mesmo? Entendeu? A empresa diz que o custo de produção também está caindo, o que vai tornar os nuggets de frango mais baratos também para os clientes. E aí tem outra matéria aqui, os 7 alimentos mais saudáveis para comer agora. Tá, então vai nessa aqui que é mais saudável. Então, o problema é esse aqui, ó. O Milton está falando, posso ter minha galinha? Não sei, eu ainda tenho aqui. A gente tem aqui, entendeu? Aqui na minha cidade eu ainda tenho aqui. Ovo caipira, né? A gente tem ainda aqui. Agora, não sei. Do jeito que eles querem, se for aprovado do jeito que eles estão fazendo, entendeu? Então, esse problema da carne artificial, eu também sou contra maus tratos de animais, por favor. Eu sou totalmente contra maus tratos de animais, totalmente contra essas granjas hiperlotadas, coitado, aquelas galinhas dos engradados. Eu sou totalmente contra maus tratos de animais. Eu tenho aqui galinhas soltas no quintal, entendeu? Ciscando, comendo. Eu até gosto de ir lá, por exemplo, dar alimento para as galinhas, entendeu? Eu tenho umas bonitas, até bem gordas, entendeu? Agora, sou contra maus tratos de animais agora, só que está tendo um uso ideológico em cima disso, para justificar essa agenda que vem com esse segundo objetivo, combate à fome, com essas intenções. O combate à fome, de que forma? Para que fins? Para favorecer quem? Para favorecer a população, para garantir mesmo a nutrição da população, para garantir mesmo que pequenos e médios produtores sejam bons, sejam empreendedores, etc, etc, etc. Bom, a experiência na prática não mostrou nada disso até agora. Então, o que a gente está vendo é isso. Pega, por exemplo, a carne artificial, que eles estão fazendo para dizer que é para combater a fome. E eles vão destruir. Eles estão decididos a destruir, como já estão fazendo em vários pontos, a agricultura tradicional e a pecuária tradicional. E eles já estão tendo o controle das sementes. Vocês vejam aqui, um dos bancos de sementes aqui, por exemplo, que eles já têm, está aqui, ó. Ele já tem aqui, ó. Banco Mundial de Sementes, por exemplo, a chamada Arca de Noé das espécies vegetais. Existe um gigantesco cofre forte escavado numa área de gelo permanente da Noruega, nas ilhas Svalbard, a cerca de 1.000 quilômetros do Polo Norte. Nela é conservado o tesouro mais precioso da humanidade, as sementes. Ai, que coisa linda! Preservado o maior tesouro da humanidade. Quem está preservando? Eles estão preservando.
para favorecer o interesse deles, para eles ficarem ricos, e o resto que se lasque, que vá comer a ração que eles colocarem no mercado. Complicado isso, viu? Muito complicado. Olha aqui, ó, coisa feia, inclusive, esteticamente horrível, tá? E aqui tem um mapa aqui interno aqui da coisa, entendeu? Ainda tem um mapa interno da coisa aqui, que o nome é a coisa, né? Vai fazer o quê? Então, eles já estão tendo o controle das sementes e tudo isso e muito mais que eles querem fazer nesse campo do controle dos alimentos. A FAO, né, que é uma das agências da ONU que cuida dos alimentos, do combate à fome, nasceu para isso. Leiam um livro do Engdahl. Fantástico o livro. Tem vários, mas esse daí é o ponto de partida. Depois, se vocês lerem o livro Engdahl, vocês vão, nossa senhora, o buraco é muito mais embaixo. A FAO nasceu para isso, para instrumentalizar os países para isso, recorrendo à retórica, à propaganda deles, aos eufemismos, dizendo que mudanças legislativas que eles irão impor para erradicar a pobreza e combater a fome. Bom, para resumir e deixar bem claro isso penso que é relevante. A Agenda 2030 nesse campo, com esse objetivo, quer isso, alterar o padrão de consumo, a mentalidade e o comportamento para que as pessoas aceitem a comida cada vez mais artificial, produzida por apenas 1% da população mundial, num grande oligopólio formado por esses plutocratas, mentindo, dizendo que é este o consumo sustentável. Dizendo que o cocô da vaca é o que polui, é o que eles estão falando, que o cocô da vaca é que polui. Aquela coisa toda que a gente já sabe, impondo isso para todos, e os governos subservientes impondo isso para a população com riscos de novas doenças, de subnutrição e tudo mais, mas eles não estão nem aí, porque a questão é a questão da liberdade. Vou dar um exemplo, a minha mãe era vegetariana, por opção própria dela, nunca houve problema por conta disso, sempre respeitou, entendeu? Eu como carne, minha família aqui come carne, minha esposa, meus filhos comem carne. E uma época aconteceu uma coisa curiosa, eu resolvi, por exemplo, por um período, eu resolvi deixar de comer a carne por um período, entendeu? Fazer uma experiência, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Me deu, depois de um tempo, uma fraqueza, né? Percebi que estava com um pouco de fraqueza, aí fui no médico. O médico constatou, fez exame que eu estava com anemia. E aí ele perguntou para mim, como é que tá a tua dieta? Eu falei assim, eu tirei um pouco a carne, não sei o quê, papapá, a gente ouve tanta coisa, a gente está fazendo não... Isso faz tempo, viu? Faz tempo, entendeu? Aí ele falou assim, você não pode tirar a carne não, porque senão você vai, se a tua anemia estava muito baixa. Aí depois que eu voltei a comer carne, nunca mais tive anemia na minha vida. Então, sabe, tem coisas que não dá para você padronizar para todo mundo igual, sabe, focinheira para todo mundo, isso aqui para todo mundo, não é assim, então não é assim, entendeu? Eles vão colocar isso no mercado e aí, as pessoas, cada um tem um organismo, cada um reage de um jeito, entendeu? Se a pessoa quer ser vegetariana, vegana, cada um faz o que quiser, mas espera aí, impor isso para todos, aí é problema. Então, a propaganda deles é assim, eles vão dizer que o hambúrguer limpo, a carne limpa, produzida em laboratório, industrialmente, será mais barata que a carne do gado abatido no campo, é o que eles vão dizer. Eles vão dizer isso. Eles vão dizer lá para o político, que está lá no Congresso Nacional, não, a carne é mais limpa, a carne limpa é mais barata, mais em conta, mais não sei o quê, quando vota aí, o cara pega e vota o projeto de lei a favor deles, porque argumento eles têm. Você pega o Harari, né, que eu já falei dele, que ele é ideólogo do globalismo, esse é um entusiasta, ele diz assim,
que esse desenvolvimento tecnológico da carne artificial, para ele, pode salvar bilhões de animais de uma vida de miséria abjeta e ajudar a alimentar bilhões de seres humanos malnutridos e, ao mesmo tempo, ajudar a impedir o colapso ecológico. Que é aquilo que a gente já sabe, né? Eles vêm com a narrativa climática usada como justificativa falaciosa para esses fins. Então, é assim, para concluir, com o segundo objetivo da Agenda 2030, eles prometem acabar com a fome, mas do jeito deles. No contexto da quarta revolução industrial, com este controle estratégico dos alimentos, que vai ficar nas mãos de poucos, acima das nações, as grandes fundações bilionárias, impondo restrições e mudanças de hábitos de consumo para que eles, com os bancos e sementes deles, e os investimentos que eles vêm fazendo com a alimentação artificial, se voltam contra os agricultores e pecuaristas, da agricultura e pecuária tradicionais, e é assim que eles querem acabar com a fome. E é óbvio que não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, voltando a falar o que eu falei logo no comecinho da live. É aquilo que eu falei logo no começo, e vou repetir. Na verdade, cada um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, cada um deles, são eufemismos para justificar controles estratégicos, e o primeiro deles, erradicação da pobreza, tem a ver com controle populacional. A gente falou disso um pouco ontem, e na live de ontem. E o segundo objetivo da Agenda 2030, quando eles falam em combate à fome, isso tem a ver com o controle dos alimentos. E amanhã, se Deus quiser, às 21 horas, a gente vai ver o que está por trás do terceiro objetivo da Agenda 2030, que é vida saudável. Vamos ver o que está por trás desta vida saudável. Gente, eu dei uma corrida hoje porque, olha, são 1h18, eu queria passar essas informações para vocês. Gostaria de ter transcorrido com mais, como diz assim, sem correr muito, mas aí se eu tivesse transcorrido com mais, assim, sem correr muito, dava 2 horas. Então, quando eu brinco e falo que tem certos pontos que dá 10 horas de conversa, o pessoal não acredita e fala assim, mas 10 horas é muito. Mas é porque, sabe, é que nem os livros que eu tenho aqui em casa, né? Os livros são tudo de 800 páginas, 1000 páginas, tem livro aqui de 1.200 páginas, 500 páginas, 600 páginas, porque senão não adianta. Olha aqui, ó, Eliane Rocha. Pois é, que a intervenção do Criador chegue logo. Mas a questão toda aqui, ó, galinhas estão comunando na minha área de... Pois é. A questão toda é o seguinte, gente, essa Torre de Babel vai ruir. Ela não vai dar certo, ela vai ruir. Só que a gente está aqui para isso. A gente está aqui para não ser omisso diante disso. Estamos em meio a um combate, temos que fazer um enfrentamento disso que, entendeu? Que compromete a dignidade da pessoa humana. Tá bom? Agradeço aí os comentários, vi que tem bastante comentários aqui, vi aqui também que teve bastante participação, depois eu vou ler aqui, nós vamos falar sobre o transhumanismo também, nós vamos falar sobre isso em várias lives, inclusive, pois é, essa daqui deu 2 horas aqui, tá? E, deixa eu ver, a Vânia está sugerindo Karina Michelin. Pois é, mas eu não conheço, não tenho contato. Se vocês tiverem algum contato, a gente faz a ponte, eu estou aqui. Pois é, olha só, o que o Zaraba está lembrando aqui, olha. Pois é, hein? Pois é, entendeu? Aqui está falando dos incêndios. Pois é, eles estão destruindo, inclusive, eles estão destruindo alimentos. Eu não falei disso, mas tem isso também.
Agora eles estão vindo com essa de insetos também, entendeu? Eles estão com tudo isso aí e muito mais. Mas nós somos a resistência. Então, quando a gente tiver com saúde e disposição, nós... Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um problema sério. Pois é. Eu, graças a Deus, sempre tive uma boa alimentação, sempre procurei ter uma boa alimentação. O básico, né? O básico. Tudo é a questão da... Como é que o pessoal fala? Tudo é a questão da dosagem das coisas, né? Como eu falei para vocês, eu gosto muito de conversar com pessoas mais idosas aqui na minha cidade. E no dia que eu conversei com um senhor aqui, 90 e poucos anos de idade, fui lá na casa dele, estava tomando uma cervejinha. Estava aqui tomando um copinho de cervejinha. Tá? Aí eu brinquei, perguntei para ele. Falei assim, nossa, mas não faz mal, entendeu? 90 e poucos anos. Aí ele falou, não, um pouquinho só, com a dosagem, tudo é a dosagem que você faz a coisa. Falei, tá vendo? E um monte de gente também que, nossa, não faz um monte de coisa e pega um baita de um câncer aí que, nossa senhora, não faz nada, entendeu? Não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo, cheio de não sei das contas, cheio de não sei o quê. Não, como diz o outro, vai entender, né? Mas ele estava lá com 90 e poucos anos, tomou acho que 2 copinhos de cerveja, tomou, e estava firme e forte. E o outro que não come isso, que não come aquilo, que não come não sei o quê, que não sabe. Sabe, que não pode exagerar nas coisas, né? Mas é isso, gente. A gente volta amanhã, então, se Deus quiser, para falar do terceiro objetivo. Fazer nesse momento aqui. Como eu falei, são apenas alguns apontamentos. E espero que, de algum modo, ajude na reflexão para que a gente possa, a partir disso, poder, com outras informações, ter uma melhor compreensão de tudo isso. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.